Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Não, perdoe, isso é papo de domingo, né? Perdoe-me. O papo de domingo, né? De hoje, antes da gente começar fazer o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, né, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o papo de domingo, eu passo um convite a irmão, né? A partir do dia 3 de setembro vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2, né? Então, o filme Nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de pessoas ao cinema, os cinemas, né? Então, eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará essa quantidade de pessoas aos cinemas. A irmã ou irmão que não estiver morar numa cidade pequenina e não tiver cinema na sua cidade, procure um cinema, uma cidade mais próxima, né, que tenha cinema. E geralmente as cidades têm shoppings, né? E nos shoppings tem cinema, geralmente. Então, vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, a narrativa do contexto dele é do mundo espiritual, umbral e do espírito de uma moça que não aceita sua morte, né? Então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não será do nosso lar, do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje é o que é elevar a moral, né? Então, o que acontece? A gente vamos voltar no tempo da criação do espírito. Então Deus cria o quê? Uma energia. Essa energia vai sair um espírito individualizado. Esse espírito individualizado, ele vai passar pelos gênios com um objetivo: evoluir, né? Então ele vai passar para o reino de átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical. Quando ele chega até o instinto animal, ele é só instinto, né? Então ele só pensa em comer, pensa em dormir, brincar, fazer sexo, brigar, né? É só instinto. Ele não desperta ainda aquele amor racional, né? Amor intuitivo, como o ser humano já tem que ter. Quando ele passa, por isso que os animais, ele não tem karma, tá? Ele não passa por prova e expiação. Ele só passa só para o aprendizado, e aí tudo que ele tem de doenças, de qualquer probleminha, é aprendizado para ele. Ele não está resgatando nenhum erro dele ali, porque ele não tem consciência disso. Quando ele chega no mundo espiritual, no mundo huminal, no que seria o reino dos humanos, esse espírito, ele vai ter ainda duas formas de trabalhar esse amor nele, né? E colocar esse amor em movimento. Ainda é o instinto, né, que vai levar ele a essa condição, e a
o conhecimento através da espiritualidade, né? Então, quanto mais ele trabalha, porque ele vai ter o livre-arbítrio, né? Esse que é o detalhe, né? Ele vai ter o livre-arbítrio de utilizar, ficar como instinto ou utilizar a prática da espiritualidade para quê? Para colocar esse amor em movimento, né? Como ele ainda está ligado, porque o instinto dele ainda está ligado ao materialismo, né? Quando ele chega aqui, ele adentra numa prisão dos desejos mundanos. E aí, o livre-arbítrio dele, que seria para ele trabalhar bem esse amor em movimento através da espiritualidade, ele vai utilizar através do materialismo, né? E quando ele o utiliza através do materialismo, ele vai ter consequências futuras de sofrimento em relação às leis de Deus, né? E aí a moral dele vai estar baixa. Agora, como é que ele se eleva a moral? Ele só vai se elevar a moral a partir do momento que ele praticar todo esse conhecimento da espiritualidade. É quando ele pratica as preces, né? Bastante, né? De forma correta, como ele começa a fazer as meditações, quando ele começa a cortar hábitos errados, quando ele começa fazer caridades, né? Fazer benevolência, né? Quando ele começa a fazer o culto do lar, né? Quando ele começa a estudar a doutrina espírita e o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, então ele começa a se evoluir. E ele, nessa evolução dele, começa a elevar a sua moral, né? Então é nesse contexto que nós nos elevamos moralmente. Agora, se tiver alguma pergunta, como a gente vai entender isso no passado, que as pessoas estudavam pouco? A gente vai entender o seguinte, que o homem ele começou a estudar formas, né, de se desenvolver. Isso de forma material, depois vou explicar a forma espiritual. E quando chegou no período de Jesus, há 2.023 anos atrás, só quem podia estudar eram os homens que tinham estudo, sabiam escrever. E as mulheres não estudavam, então elas não sabiam escrever. Mas ela desenvolvia esse sentimento maternal dentro dela e de fraternidade também ao próximo, que ajudou ela ter conhecimento. Depois ela começa a estudar. Aí nós vamos entender outro detalhe. A maioria dos espíritos que estão aqui encarnados no planeta Terra são espíritos que foram expulsos dos seus planetas, né? Porque quando entrou no ciclo final de provas e expiações e vai para o ciclo de regeneração, planeta de regeneração, eles não foram aprovados porque ficaram presos ao materialismo. Aí foram expulsos. Então, no planeta Terra, nós temos 6 grupos de espíritos, né? Nós vamos ter, de capela nós temos 4, né? Nós temos os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus, né? E os outros 2 são de outro planeta, que são dos orientais e dos pretos, que vai fazer essa composição dos 6 grupos. Agora, o que acontece? Esses espíritos, quando eles vieram para cá, o planeta era um planeta primitivo. E eles já estavam, o que nós temos hoje, toda essa informação, internet, smartphone, né, todas essas informações e um pouquinho a mais, né, eles tinham. Então, eles eram, em relação a esses espíritos primitivos, eles eram mais evoluídos. Aí, o que
como ocorreu essa evolução nesse espírito primitivo? Os espíritos que iam encarnando estavam fazendo uma enxertice de conhecimento trazido por esses espíritos, né? E aí chegar aonde o ser humano ele chegou. Então, para você ver, um espírito igual a gente, né? Cheio de sabedoria material, né? Sabedoria espiritual, da espiritualidade. Então, a diferença, né? Cheio de sabedoria, mas a sabedoria que ele praticou é a sabedoria material, né? Sem amor ao próximo, utilizando a avareza, mas com inteligência material, só inteligência material. Esse espírito, quando faz a enxertice dele, pegando esse conhecimento dele para outro espírito que não tinha, espírito primitivo que não tinha essa informação, vai ter uma evolução nesse espírito, né? Que está nascendo por causa dessa enxertice. E aí, esse conhecimento ele é trazido de outros planetas por causa disso, por causa que tem enxertice dos espíritos, né? É por isso que aqui tem espírito que tem mais facilidade de aprender as coisas, porque essa informação já é trazida, né? Então, o que os egípcios fizeram, né, com as pirâmides, eles já trouxeram essas informações lá de Capela. Então, para eles não é novidade, né? Então aí de lá para cá o ser humano vai chegando e aí vai chegar, né, de forma mais evolutiva. Então, elevar a moral é isso, é você praticar, isso não quer dizer que você tem que ignorar a sua inteligência material, não. Então, a inteligência material, ela está mais para desenvolver os nossos talentos, mas não podemos ficar presos a essa inteligência de talentos material. Por quê? Nós temos que obedecer também às leis de Deus, e as leis de Deus não se aplica só à inteligência material, e sim à inteligência da espiritualidade, desse desenvolvimento do amor, né? De colocar esse amor em movimento. Então, como é que eu vou colocar esse amor em movimento? Fazendo preces, fazendo meditações, né? Se eu ficar só preso à inteligência material, de talentos, né? Só para querer trabalhar, de querer crescer, eu não vou desenvolver, eu não vou fazer prece, eu não vou cortar hábitos errados, né? Porque eu não tenho esse conhecimento para isso, né? É a mesma coisa. Uma pessoa fala assim, poxa, mataram aquele animal, coitado dele, mas ela vai para casa dela comer carne. Ela vai ficar sábado e domingo comendo churrasco. Então, que sentimento que essa pessoa tem quando ela vê um animal sendo sacrificado? Porque ela come a carne do animal, né? E por que ela come? Porque ela ainda está presa, né, à inteligência material e não à inteligência da espiritualidade. Quando ela tiver essa noção da inteligência da espiritualidade, ela não vai comer carne, porque ela sabe que ela está matando um espírito e ela não está aqui para matar ninguém, né? Um corpo de ninguém. Então, um espírito encarnado que ela está matando. Então, é nesse contexto, né, de se elevar moralmente. Então, quem está preso à inteligência material, ela vai se preocupar com aquele morador de rua que está ali. Não interessa se ele é viciado ou não. Ele está ali, não tem o que comer, não tem onde morar, nesse inverno aí, passando frio. Enquanto ela tem a casa dela, ela tem a alimentação dela, né? Então essa é a diferença, porque quando a pessoa só utiliza a inteligência material, ela não trabalha a fraternidade. E ela só vai trabalhar a fraternidade aqueles que estão próximo dela. Ou é mãe, filho, pai, esposa. Então ela não vê o vizinho do lado. Ela não faz uma prece para o vizinho do lado que está todo estruturado, né?
está passando por problemas, ela não faz isso porque ela está preso à inteligência material, né? Então, se elevar moralmente, é isso, é trabalhar a espiritualidade, né? Em todo esse contexto. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. O próximo papo de domingo é o que é karma coletivo. Então, vamos entender primeiro o karma, a palavra karma. A palavra karma, ela vem... nós já sabemos que existem 4 grupos capelinos no planeta Terra, que foram expulsos do planeta de Capela, né, e vieram para o planeta Terra, para encarnar aqui. Então, os 2 primeiros grupos, o primeiro é ariano, o segundo é hindus, o terceiro é egípcio, o quarto é hebreu. Então, esses 2 primeiros, ariano e hindus, no primeiro período eles não se falavam, né? E no segundo eles se uniram na Índia. Eles se uniram na Índia de quê? Formaram, né, todo esse contexto que tem na Índia, o sânscrito, né, e algumas expressões como karma, reencarnação, isso já é antigo, isso não é novo, né? E o karma, dharma, o que significa, o karma? O karma é uma palavra sânscrito, né, que era a palavra, o idioma dele, foi um dos primeiros idiomas, né? O sânscrito, o karma vem do sânscrito, ele quer dizer karma, causa, efeito. Então eu tenho karma, eu tenho uma causa e efeito. Não importa a minha causa e efeito se ela seja positiva ou negativa. Eu vou ter uma causa e efeito. Então, se eu tenho uma causa positiva, uma causa nobre, se eu, enquanto moradores de ruas, eu ajudo esses moradores de rua, a minha causa ela é positiva. O que acontece comigo quando a minha causa é positiva? Eu ganho méritos por essa causa. Eu não ganho débitos, eu ganho méritos. E eu vou ter um efeito. Como vai ser o meu efeito no futuro? Eu ser positivamente, né? Eu vou sempre trabalhar essa positividade em outra encarnação ou na mesma encarnação de eu estar evoluído. Aqui eu vou pegar um exemplo. O padre Lancelotti, tá? O espírito dele é um espírito de quê? De benevolência ao próximo, de praticar caridade. Então ele faz um trabalho de caridade, de alimentação com as pessoas que não têm condições de se alimentar. Então ele não para de fazer isso. Então o karma dele vai ser sempre positivo. Ele vai sempre somar mérito e não débitos pela atitude dele benéfica. E aí o efeito dele vai ser sempre de quê? De se elevar a moral. Aí uma pessoa que pratica a negatividade, então vamos lá, uma pessoa que é prostituta, que vende seu corpo, uma pessoa que faz só vive em corrupção, uma pessoa que estupra o outro, uma pessoa que utiliza maledicência, uma pessoa que utiliza termos obscenos, só vive utilizando os palavrões, gritando. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela está praticando uma causa, né? E ela vai ter um efeito. Esse efeito vai ser nesse futuro ou no futuro próximo. Ela vai ter problema. Então, pegar um viciado, né, que utilizou maconha, se ele usou na adolescência, ele vai ter naquela encarnação problema de memórias, né, como esquecimento, Alzheimer também, né, porque o cérebro dele está em formação, né, até os 22 anos, e aí ele vai ter problema, né, ou naquela encarnação ou na outra encarnação. Uma pessoa que se prostitui, ela vai ter problema também, né? Ela, principalmente aquela que viciou aquelas outras pessoas no sexo, que ela não sabe, esses espíritos que ela viciou vai vir como filho dela, uma pessoa mais próxima dela, que ela vai sentir sendo viciada, e ela vai ser puritana, né? Aquela pessoa que só pratica aquela pureza,
né? Ou aquela moralista, né? E o filho ou a filha ou o marido viciado em sexo e ela tendo que aturar tudo aquilo ali. Uma pessoa que utiliza avareza, ela vai vir na pobreza, passando por necessidade em outra encarnação, porque numa ela foi avarento, então ela vai vir em outra encarnação passando por necessidade econômica, tudo na vida dela não dá certo, desempregada e morador de rua. Às vezes sem nenhum vício que ela tem, um morador de rua lá, por quê? Ela tem um efeito, tudo nós temos uma causa e efeito. Quer ver? Exemplificando aqui o coronavírus. O coronavírus, ele levou muito sofrimento, né, para muita gente. Por quê? Onde que nós temos mais sofrimentos e morte? Guerras, né? Então o planeta, a maioria dos seus países, ele vem de guerras. E aonde o coronavírus ele teve mais uma coletividade de karmas? Foi na Europa, nos Estados Unidos, depois veio no Brasil. O Brasil também tem dois tipos pesado de karma, que foi a Guerra do Paraguai, que o Brasil invadiu o Paraguai junto, né, com o Uruguai, né, e a Argentina, invadiu o Paraguai, matou muita gente, o país estava crescendo, aí ficou muita gente desempregada, e então hoje no Brasil as pessoas, tem muita gente aí desempregada, passando por necessidade, sofrimento, então, porque na guerra houve muitos mortos, filhos e mães, e muita gente vem resgatar esse erro no coronavírus, onde sofrendo por causa vendo um filho morto, uma filha ou a mãe, ou eles padecendo por causa dos sintomas que ficaram pela doença, né? O outro fato também é isso. Então, o que é um karma? O karma é isso. Agora, o coletivo, quando todos vão ter, ou vai ser um karma coletivo na família, que todos vão ter aquela mesma doença, né? Ou de um país, que todos vão ter aquela mesma doença. Então, vou botar aqui no país, aqui no Brasil, que as pessoas já tiveram, foram a dengue. Né? A dengue, ela é um karma coletivo também, mas de estado e de país. E o coronavírus, ele é uma pandemia, então ele é no mundo inteiro, é uma coletividade. Todas as pessoas que passaram, né, pelo coronavírus, ou de sofrimento ou não, ou tiveram, né, estão resgatando o karma, resgatando esse karma de forma coletiva por causa das guerras, né, na participação das guerras, né? Então, o karma coletivo, ele geralmente tem um porquê, para vir todo mundo junto. E por que vamos ter esse karma coletivo agora e cheio de karmas sendo cobrado? Porque o planeta, a partir de 2057, vai fechar seu ciclo de prova e expiação e passar por um ciclo de regeneração. Então, nós não podemos ir com esses débitos para lá. Então, esses débitos têm que ser eliminados, né? Então, por isso vem aparecendo vários tipos de karma, e o karma coletivo quer dizer da coletividade de erros das pessoas que praticaram encarnações passadas. Então é isso que eu vou falar. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, por mais um Papo de Domingo, né? O objetivo do Papo de Domingo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram.
Aleluia. Amém.